O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos hoje a memória dos mártires São Paulo Miki e seus companheiros. Foi através do trabalho evangelizador de São Francisco Xavier que o Japão tomou conhecimento do cristianismo. Isso por volta de 1549 e 1551. A semente frutificou e apenas algumas décadas depois já havia pelo menos 300.000 cristãos no Império do Sol Nascente. Mas se a catequese obteve êxito, não foi somente pelo árduo, sério e respeitoso trabalho dos jesuítas em solo japonês. Foi também graças à coragem dos catequistas locais. Vou repetir. Graças à coragem dos catequistas locais, como Paulo Miki e seus jovens companheiros. Paulo Miki nasceu em 1564, era filho de pais ricos, recebeu uma boa educação no colégio jesuíta em Anzikiyama, no Japão. A convivência no Japão e nesse colégio, Paulo desejou se juntar à companhia de Jesus e assim se tornou jesuíta e um eloquente pregador. Ele, porém, não pôde ser ordenado sacerdote no tempo correto, porque não havia um bispo na região de Fusai. Mas isso não impediu que Paulo Miki, o santo que nós estamos celebrando hoje, e seus companheiros, continuasse sua pregação. Posteriormente, tornou-se o primeiro sacerdote jesuíta no Japão, conquistando inúmeras conversões com humildade e paciência. Como que Jesus conseguiu tantas conversões? Humildade e paciência. Como que os apóstolos conquistou um mundo pagão para Deus? Humildade e paciência. Como que você vai ser instrumento de Deus para a conversão das pessoas? Humildade e paciência. O resto é com Deus. Paciência essa que não era virtude do imperador Toyotomi Hideyoshi. Ele era simpatizante do catolicismo, mas em uma hora para outra se tornou um feroz opositor. Por quê? Por causa da conquista da Coreia, o Japão rompeu diretamente com a Espanha, em particular com o Ocidente em geral, motivando uma perseguição contra todos os cristãos. Por questões de interesses políticos, os cristãos católicos ali começaram a pagar o pato. Inclusive perseguindo alguns missionários franciscanos espanhóis que tinham chegado ao Japão através das Filipinas e sido bem recebidos
outrora pelo imperador. Os católicos foram expulsos do país, muitos resistiram e ficaram, assim como hoje. Muitos ficam na Síria, muitos ficam no Iraque, muitos ficam em países de domínio islâmico, ficam porque amam a sua pátria, ficam porque amam Jesus, amam a igreja. São mártires, antes de serem mortos pela espada, já são mártires da fé. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos. Logo depois, o sacerdote, o padre Paulo Micchi, com outros 2 jesuítas e 17 leigos terciários também foram presos. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações, torturas públicas, levados em cortejo de Miyako até Nagasaki, foram alvo de violência e zombaria pelas ruas, estradas, enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte, a crucifixão. Aqui nós vemos Jesus Cristo, né? Que foi levado do palácio de Pilatos até o Monte Calvário, e nesse caminho ele foi sendo ridicularizado, zombado e torturado para ser crucificado. A mesma coisa aconteceu no Japão. O Japão, aqui saindo um pouquinho da história, o Japão, nos próximos anos, todas as vezes que eu rezo, me vem isso muito forte no coração. Nossa Senhora não apareceu no Japão à toa, em Akita. Lá ela chorou lágrimas de sangue 101 vezes. Um milagre clamoroso, em 1973, confirmado pela ciência. A ciência confirmou o milagre de Akita. E agora, ano passado, morreu a irmã Agnes Sasagawa, que tinha sido curada de câncer, e quando ela recebia Jesus na Eucaristia, a Eucaristia se tornava sangue vivo, carne viva na boca dela. Agora, nesses anos, nessas décadas. E o Japão, diante de Deus, por conta dessa história que nós estamos contemplando, que nós estamos mergulhando, será protagonista da paz no mundo, a hora que o mundo inteiro entrar num conflito mundial. Nossa Senhora fará isso. Por quê? Porque é um povo muito inteligente, um povo que Deus agraciou com muita inteligência, muita competência e capacidade. Só que o diabo quer cegar esse povo querido, povo japonês, quer cegar em relação ao Evangelho. Por isso que no Japão, ainda hoje, um dos países mais ricos do mundo, o índice de suicídio, sobretudo entre os jovens, é muito grande. Não é difícil no Japão, quando as pessoas estão fazendo caminhada nos parques, verem jovens de pendurados. Jovens que suicidam, pendurados nas árvores, nos postes. Isso no Japão. Por quê? Porque tecnologia, porque carros, motos, né? Eletroeletrônicos e muita inteligência e coisas, isso aí não supre o que o coração do ser humano precisa. O homem precisa de Deus. O homem sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o catolicismo, não é nada. E esses mártires que derramaram sangue como Jesus Cristo na colina de Nagasaki, nesse calvário japonês, vai fecundar o solo do Japão para que se torne uma pátria católica. Que Nossa Senhora de Akita interceda por isso, porque se esse povo se converter, a Ásia inteira será transformada. Continuemos aqui a belíssima história. Alguns dos companheiros de Paulo Micchi eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte, o martírio, com a mesma coragem dos seus líderes, dos adultos. Tomás Kozak tinha, por exemplo, 14 anos, Antônio, 13 anos. Luiz Ibaraki tinha somente 11 anos de idade e foram para a cruz. Foram crucificados por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucifixão, em fevereiro de 1597, ficou conhecido como o Monte dos Mártires. Paulo Micchi e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Beato Pio IX em 1862.
os crentes se dispersaram, ou seja, os fiéis, para escapar dos massacres, e um bom número deles se estabeleceu ao longo do rio Urakami, nas proximidades de Nagasaki. Lá eles continuaram a viver a sua fé, apesar da ausência de padres. Lá eles continuaram a viver a sua fé, apesar da ausência de padres. Eu tenho certeza plena, absoluta, que em muitos lugares do nosso Brasil, né, esse continente chamado Brasil, as pessoas não têm missa todos os domingos. Tem comunidades que missa é uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada mês. Por que o Padre Braulio está aqui um pouquinho de férias e gravando essa homilia? Porque eu sei que tem pessoas muito simples nesse Brasil, em regiões rurais, distantes, que não têm os sacramentos todos os dias. E eu celebrando aqui com muito amor o santo sacrifício da missa, esta homilia vai alimentar muitos corações. Então, se você mora num lugar onde não tem padre, onde não tem Eucaristia, não tem a confissão, não perca sua fé, porque o Japão resistiu 250 anos sem padre, sem bispos, e muitos lá não perderam sua fé, graças a Deus. A partir do momento em que o Japão se abriu novamente aos europeus, os missionários voltaram e as igrejas voltaram a ser construídas, inclusive em Nagasaki, onde a perseguição tinha sido muito forte. A poucos quilômetros da comunidade cristã clandestina, ela havia perdido todo o contato com a igreja católica, a igreja, mas guardava preciosamente 3 critérios de reconhecimento recebidos dos seus ancestrais. Olha que bonito, né? Tantos anos sem padres, tantos anos sem missa, sem sacramentos, mas eles guardaram no coração aonde está a verdadeira fé católica, onde está a fé em Jesus Cristo, tem 3 sinais. Quais são esses sinais? Prestem atenção. Quais são os sinais da verdadeira fé católica numa comunidade, numa pastoral, numa vida de pessoas, né? Pessoas simples. Eles diziam assim: olha os 3 sinais da verdadeira igreja católica. Quando a igreja voltar ao Japão, vocês a reconhecerão por 3 sinais. Os padres não são casados. Ouviu? Os padres não são casados. O celibato foi querido pelo Sagrado Coração de Jesus. Todos os apóstolos viveram o celibato por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja quanto sangue foi derramado lá no Japão, e os ancestrais, o povo japonês, que é um povo muito, muito fiel às tradições, aos seus antepassados, diziam: vocês querem ver onde está o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé semeada por Jesus Cristo e pelos apóstolos? Vou dizer para vocês, os padres não são casados. A verdadeira fé católica, a verdadeira igreja, sempre terá uma imagem de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, e esta igreja obedecerá o Papa Sama, na língua deles, isto é, o Bispo de Roma. Está vendo? Celibato, Nossa Senhora e o Santo Padre, ali tem a Eucaristia e a verdadeira fé católica. O resto é conversa fiada. E foi assim que aconteceu 2 séculos e meio depois, quando os cristãos do Império do Sol Nascente puderam se reencontrar com a igreja, com a fé católica e com a celebração dos sacramentos. Então, quando a gente estuda a história do Brasil, a história do Brasil se confunde com a história da evangelização do Brasil. Nós só temos o mundo tal e qual, isso eu não vou entrar agora porque não tem tempo, por conta das navegações e da expansão do cristianismo, da fé católica. Chegou no Japão pela pregação de São Francisco Xavier e depois foi regado no sangue de São Paulo Miki, esse padre, crianças, jovens, 26 companheiros que foram crucificados como nosso Senhor. Eis a fé católica, eis a igreja de Jesus Cristo. Eis a salvação. Hoje essas pessoas, né, esses mártires estão no céu, na glória de Deus, intercedendo pelo Japão. Porque se o Japão se converter, o mundo não será mais o mesmo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos